Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre a derrota do São Paulo ontem jogando fora de casa contra o Palmeiras. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Foi um São Paulo covarde contra o Palmeiras, Miller. Ué, só faltou o treinador entrar em campo também para se defender. Então, infelizmente, foi penalizado pela sua incompetência. Alex Miller, foi um resultado extremamente justo e veio só no final? Veio só no final com requinte de emoção e crueldade, né, para os dois lados. Ainda mais com a decisão tendo acontecido só com a análise do VAR, quer dizer, no campo o gol tinha sido anulado e depois de uns 2 minutos a confirmação do gol que provocou a explosão de felicidade na Arena Barueri. Mas o resultado acabou sendo justo pelo que as duas equipes procuraram em campo. Primeiro tempo, o Everton parecia que podia ir embora para casa e dormir de uniforme porque nem suou, nem sujou. O São Paulo não passou do meio campo. No segundo tempo, o São Paulo teve algumas possibilidades de marcar gol. O Everton 2 vezes teve que salvar o time do Palmeiras também, saiu muito bem, estava ligado. Goleiro bom é assim, quando não está sendo muito atacado, tem que ficar ligado porque em algum momento ele vai ser. O Geninho sabe disso. E quando o Everton foi acionado, ele salvou o Palmeiras. Só que em termos de procura de jogo, tentativa de gol, lances ofensivos, o Palmeiras foi muito mais agudo. Às vezes, exagerou um pouquinho nos cruzamentos, nos chuveirinhos. Mas eram alternativas que o Palmeiras tinha, porque o São Paulo estava muito fechado. E não tinha muito espaço para penetrar, para tentar fazer outros tipos de jogadas. Mas no final, funcionou com o chute do Felipe Anderson, uma grande defesa do Rafael, mas ninguém da zaga do São Paulo acompanhou o Vitor Roque, que tinha começado o lance com muita raça, com muita vontade e concluiu em gol. Então, final, 1-0 justo, importantíssimo para o Palmeiras, que reassume a liderança isolada, e para o São Paulo, um sinal de alerta, porque com o Brasileirão não se brinca. É o primeiro fora da zona do rebaixamento. Miller, o São Paulo, no meu entendimento, foi o São Paulo que se acovardou. Foi o São Paulo que não quis jogar. Foi o São Paulo que já no final do segundo tempo, em algumas oportunidades, chegou à frente. Mas me surpreendeu demais esse São Paulo que só empata dentro do campeonato. E hoje não empatou, perdeu. Até porque o São Paulo entra com 3 zagueiros e geralmente quando um time entra com 3 zagueiros, automaticamente, a coisa até um beabá do futebol, os laterais apoiar. E não foi o caso, né? O Wendel e o Cedric, que entraram jogando, se não bastasse os 3 zagueiros lá atrás, eles ficaram fixos lá atrás também, os 2 laterais. E aí você fica com 5 jogadores lá atrás, sem função nenhuma, só trocando passes lá atrás, aquela posse de bola enganosa. E o Palmeiras, você sabe que tem uma marcação forte, marcou pressão. O São Paulo não trocava no primeiro tempo, não trocava 3 passes, já perdia a bola. Por quê? O time do Palmeiras é um time bem posicionado. Fazia uma pressão em cima, roubava a bola e saía para o jogo. Então a tônica do primeiro tempo foi essa. No segundo tempo, o Zubedinho abriu um pouco mais o time, colocando o Luciano, colocando o Luca Ferreira, mas pouco produziram. Por quê? Porque o time do Palmeiras, como eu disse, né, é um time que não sabe jogar sem a bola. Ele rouba já rápido a bola para poder, na dinâmica de jogo, envolver o adversário. Então, eu acredito que o São Paulo foi penalizado pela covardia do treinador no primeiro tempo, porque deixou o time muito preso. Imagine só, o Everton, como disse o Xará, não trabalhou. Quando o goleiro não trabalha, alguma coisa está errada. Perde o jogo, perde invencibilidade no campeonato, perde invencibilidade de 12 jogos e se aproxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Era, na minha opinião, da sequência todo, o jogo mais difícil. Acho que o São Paulo teve perto de não perder de novo, mas acabou cedendo o gol no final do Vitor Roque, lá em condição legal por milímetros. E aí agora vai ter que, não só na quarta-feira na Libertadores, dar resposta ao torcedor, mas no Campeonato Brasileiro, reagir imediatamente, se não quiser ir para a zona de rebaixamento. Agora que eles, né, você empatar com o Sport em casa, que perde de todo mundo, hoje tomou de 4-0 em casa, é aí que vai essas barbaridades vão cobrando a sua conta. Tá? É isso. Exato. Que acontece. Né? Você empatar com o Fortaleza, você empatar com o Cruzeiro, até ok. Mas, sobretudo, contra o Sport, né? Você empatar em casa, aí, meu amigo, coloca mais 2 pontos aí na conta do São Paulo, ou 4, né? Contra o Fortaleza. São Paulo estaria numa situação
menos dramática no Campeonato Brasileiro, vai ter que começar a ganhar no Campeonato Brasileiro. É isso. Não adianta falar na verdade, né? Tal. São 4 jogos até a parada, né? Tirando do Brasileiro. Restantes, né? Do Brasileiro. São 3 em casa e o Bahia fora. São Paulo tem o Grêmio, o Mirassol e o Vasco. Ele vai ter que ganhar os 3 em casa. Vai ter que ganhar os 3 em casa. Como é que é? Grêmio, Mirassol e Vasco. Exato, tem que ganhar os 3 em casa de qualquer forma. Mas aí vamos falar com o português, claro. Em uma situação normal, o São Paulo tem que ganhar esses 3 jogos. Exato, é isso, né? São contra times que conseguem estar. Mirassol nem tanto, mas conseguem estar piores que o São Paulo, o Grêmio até não. Mas tá todo mundo muito, muito ali, são times mais fracos, o São Paulo tem que ganhar. Não dá para dar um mole que deu contra o Sport, né? Tem que ganhar de qualquer jeito. Enfim, agora, repito, né? Agora a invencibilidade fica estranha, né? Não tem mais, os empates começam a cobrar o seu preço para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E acho que e aí, né? Eu acho que a volta dos principais jogadores, porque o São Paulo foi arrastando essa invencibilidade até o momento em que a gente tem, é curioso, né? Aí agora os jovens começaram a oscilar, os 2 foram mal hoje, né? Um jogou mal o tempo todo, o outro entrou mal, né? E os velhos, entre aspas, não estão bem ainda, né? Então essa é uma questão, né? Então, mas enfim, é bom que eles fiquem bons logo. Exato, melhorar logo. O que eu estou dizendo é assim, né? O Alves tinha feito boas partidas, ele fez de novo uma partida discreta. E o Ferreirão entrou mal, né? Diego Teixeira, técnico covarde, campanha covarde e jornalistas ainda mais covardes por acharem que está tudo bem. Invictus. Diz aqui o Diego Teixeira, ele sim, super corajoso, vem aqui, escreve tudo em letra maiúscula e tudo mais, tal. Bruno Henrique, e o gol que o 10 do Arnaldo perdeu, hein? Sempre ele, o Luciano. Eu não é 10 meu, não, é 10 do São Paulo. E acho que ele, de fato, não conseguiu dominar. Foi pouco antes do gol do Palmeiras, né? Ele não entrou bem, assim como todos os outros não entraram bem, né? Guilherme, tá chato vocês defendendo o Zubeldia. Não tô nem defendendo o Zubeldia, tô achando que o São Paulo não fez um jogo ruim. O Zubeldia foi um mal jogo guerreiro. Fez um jogo de não. Mal, então, o que o Zubeldia poderia ter feito? Jogando contra o líder do campeonato, que é o melhor time, que investiu, que tem jogador que se abre a torneira lá, sai jogador. Cara, São Paulo fez o que fez. Se o Real Madrid joga na retranca e acha um gol, como já fez muitas vezes, olha, mas o Ancelotti é um gênio. Ninguém tá defendendo, não é questão de defender o Zubeldia. Eu tô achando péssimo o fato do time do Zubeldia ter empatado com o Sport. Achei um desastre. Tô reclamando aqui. Mas pro jogo de hoje, eu não sei, não dá para reclamar. Alguém fala, foi muito mal hoje, era para ter perdido por mais. Cara, foi 1-0 pro Palmeiras. Quem teve as melhores chances para fazer gol? As melhores chances claras, assim, cara a cara. Além do gol, que outra defesa o Rafael fez? Além da bola do gol. E o Guilherme de Pierro fala, vocês não acham hipocrisia ter criticado a campanha do Dorival no Brasileiro 23 e apoiarem esse futebol do Zubeldia? O clube já era quebrado em 23, diz aqui o Guilherme. O Zubeldia, o Dorival fez um campeonato em que ele ganhou um jogo fora de casa, um único jogo, né? O Zubeldia já fez mais pontos fora de casa nesse campeonato do que o Dorival o tempo todo que esteve no comando do São Paulo, né? Tem isso também. Paulo Souza, cansei de vocês. Fazem malabarismo para defender o indefensável. O torcedor que tiver caráter para de acompanhar. Tirone mentiu falando da pontuação do Dorival. Desculpa para mim, acabou aqui. Ô, Paulo Souza, também não precisa ficar tão bravo. Sério, calma, vai chorar também, Paulo Souza, calma. Tá tudo bem, perdeu o jogo, fazer o quê? Ricardo Martins, a gente estava invicto e falando direto de invencibilidade nas pautas como desculpa. Agora estamos 2 pontos da zona do rebaixamento com uma vitória. Então, Ricardão, é muito de quem você assiste falando, né? É o conteúdo, é a bolha que você se insere. Dependendo da bolha que você tá invicto. Dependendo da bolha que você tá, e aí, já pediu desculpa pro Zuba? Já acredita no Zuba? O Zuba é isso, o Zuba é aquilo, depende da bolha. A bolha nossa aqui é que, tipo assim, independente se estava invicto ou não, a gente apontava, assim, as fragilidades e tal. Eu, particularmente,
na minha visão, no meu jeito de ver futebol, não gostava do Cedric Ferrarese. Tem uns fera aí no Twitter que o cara meteu até o mapa de calor dos caras aí, mas enfim. Se os caras gostam, eu não gosto, nunca gostei, hoje não gostei de novo. Hoje a gente parecia, com todo respeito, tá, da palavra, mas a gente parecia um time pequeno, que a gente não conseguia ficar com a bola, a gente não oferecia risco nenhum. A gente criou 2 chances ali com o Ferreirinha num escape, foram ocasionadas. Então, tipo assim, os caras controlaram a gente do jeito que quis. Conseguiram entrar, perder 800 gols? Não conseguiram. Mas os caras controlaram a gente, mano. Foi bem feio, assim. Foi bem frustrante, digamos assim. Júniorzão, eu sou feliz com o Zuba quando não tem jogo. Então faço das suas as minhas palavras, meu parceiro. Guilherme de Pierro. Wilson, em 2023, vi os jornalistas sommelier de São Paulo do Tele condenarem o Dorival por priorizar as Copas Irmão no Brasileiro. Enfim, a hipocrisia. Pai, se for listar a hipocrisia, maluco, dá uma Bíblia. Fica difícil de contabilizar. Nós vamos fazer, mano, uma Bíblia hipócrita aí que vai ser brabo, viu? Vai ser bem brabo. O culto das seitas, o Beldiana, hoje foi cancelado. Cara, o culto da seita eu não sei se foi cancelado, tá? Mas a invencibilidade caiu. Os caras perderam uma narrativa. Vamos ver qual que é a próxima. Mas eu acho que semana que vem volta com certeza. Ah, não. Semana que vem ele ganha daquele... Quem que é semana que vem? Libertar em casa, aquele jogo horroroso. Aí volta o gênio. E é isso. Quero fechar o vídeo para contar que Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, 19 anos de idade, é alvo do Cruzeiro e de outros 2 clubes do país. O Bahia e o Red Bull Bragantino entraram na parada e demonstraram a intenção de assinar com o atleta pagando a multa rescisória junto ao São Paulo. Fui o primeiro a contar lá atrás que o Lucas Ferreira, por receber R$20 mil mensais, tem uma multa rescisória no país de R$40 milhões. Esse alerta havia sido dado quando o Cruzeiro buscou informações e prometeu uma proposta para tirá-lo do tricolor. Os representantes do Lucas Ferreira pediram um tempinho ao Cruzeiro porque queriam negociar a renovação de contrato com o São Paulo. O vínculo do Lucas Ferreira com o tricolor nem é o maior detalhe. O contrato se encerra apenas em julho de 2028, que pega mesmo essa multa rescisória. Até por isso, São Paulo já fez uma proposta de reajuste salarial. Essa oferta não foi aceita, o staff do Lucas Ferreira enviou uma contraproposta e agora aguarda cenas dos próximos capítulos. Com o fato de Red Bull Bragantino e Bahia, Red Bull apoiado pela empresa de energéticos e o Bahia apoiado pelo Grupo City estarem na parada, isso certamente causa ainda mais preocupação nos dirigentes do tricolor. São Paulo, que é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta, o Boa Vista do Rio de Janeiro detém os outros 20%. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor perdeu a primeira, pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Palmeiras por 1-0. O São Paulo foi a campo com Rafael, Wendel, Alan Franco, Juan e Ferrarese, Marcos Antônio e Alisson, Ferreirinha, Matheus Alves, Cedric e André Silva. E tudo se encaminhava para um 0-0, mas no último minuto do jogo, o Palmeiras fez o gol com o Vitor Roque. Que nem eu sempre venho falando, o São Paulo tem que começar a focar no Campeonato Brasileiro, até porque atravessa uma grande crise financeira e não pode começar a correr risco de cair para uma segunda divisão. Agora mesmo está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve a nota de 6.5, ele fez uma defesaça no final do jogo, mas deu o rebote, e o Vitor Roque fez o gol do Palmeiras. O Ferrarese teve a nota de 2.9, o Juan, que vem jogando muito nos últimos jogos, teve a nota de 7.8, o Alan Franco teve a nota de 5.1, o Wendel, que saiu no primeiro tempo, galera, teve a nota de 2, o Enzo Dias de 5.1, o Marcos Antônio de 5.5, o Pablo Maia, que voltou depois de muito tempo, entrou ali no segundo tempo, teve a nota de 5.8, o Alisson teve a nota de 4.1, o Cedric de apenas 3.5,
Que nem eu falo, né, galera? O São Paulo jogando com o Ferrarese e o Cédric ali pelo lado direito, fica um time muito defensivo. O Cédric sobe muito pouco. Então isso é um erro do Zubeldia, na minha opinião. Porque o São Paulo jogando assim, mesmo que fora de casa, sempre joga pelo empate, né, pessoal? Que não faz muito sentido. Poderia jogar ali com o Lucas Ferreira, ou se não com mais um jogador ali no meio campo. Mas ele insiste, né, galera, com jogar com 2 homens ali pelo lado, o Ferrarese e o Cédric. O Lucas Ferreira, que entrou ali no segundo tempo, teve uma nota ali de 3.6. O Matheus Alves teve uma nota ali de 2.5. Não fez um jogo bom novamente, né, o Matheus Alves. Mas é normal, né, galera? Ainda é um garoto, vai oscilar mesmo. O Oscar teve a nota ali de 4.3. Voltou de lesão também, né, e entrou ali no segundo tempo. O André Silva teve a nota ali de 3.3, o Ferreirinha de 4.2, o Luciano de 1.7 e o Zubeldia teve a nota ali de 2. Na minha opinião, o Zubeldia vem sempre escalando o São Paulo fora de casa para não perder, o que não faz muito sentido, né, galera? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não vem jogando bem nem ganhando em casa, então tem que tentar buscar esses pontos fora de casa. Até porque não pode começar a correr risco, né, de cair para uma segunda divisão, porque está apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E após a derrota para o Palmeiras, o São Paulo volta a campo nessa quarta-feira, agora jogando em casa contra o Libertad pela Libertadores. E na minha opinião, aí que está o erro, né, de alguns comentaristas e de alguns torcedores. É o São Paulo ganhar do fraco Libertad na quarta-feira e eles achar que está tudo certo, que não faz nenhum sentido, né, galera? Porque o Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu apenas um jogo e esse campeonato, sim, pode derrubar o São Paulo de divisão. Já no sábado, dia 17, aí sim o São Paulo joga em casa contra o Grêmio e precisa vencer de qualquer jeito. Depois, na terça-feira, dia 20, vai jogar fora de casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. E basta um empate para o São Paulo nesse jogo para se classificar para a próxima fase. Já no dia 24, vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Outro jogo que o São Paulo tem que tentar vencer a qualquer custo, né, galera? Já no dia 27, vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. E já no dia 31, vai jogar fora de casa contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!